que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, seremos campeões. Bem, minha gente, a torcida faz a festa no Maracanã. Vasco e Flamengo acabam de entrar no campo de jogo. O Vasco está lá no centro fazendo a foto tradicional. Flamengo já batendo bola. De imediato, vamos aos repórteres Antônio Stockler, Paulo César Andrade, para conhecer como vão jogar Vasco e Flamengo e também o trio de arbitragem. Eu começo com Antônio Stockler. Ele diz pra gente como joga o Vasco da Gama. Acácio, goleiro número 1, Paulo Roberto 2, Donato 3, Fernando meia dúzia, Mazinho 4, Zé Carmo 5, Giovani 8, Henrique 9, Vivinho 7, Romário 11, Bismarck 10, técnico Sebastião Lazzaroni. Aí pra você a equipe do Vasco. Vamos saber agora com Paulo César Andrade como vai jogar o Flamengo. 1 Zé Carlos, 2 Jorginho, 3 Leandro, 5 Edinho, 4 Leonardo, meia dúzia Andrade, 8 Ailton, 11 Zinho, 7 Renato, 9 Bebeto, 10 Alcindo, técnico Carlinhos. Árbitro da partida e seus auxiliares. O árbitro é Aloísio Biug. Bandeira vermelha, Pedro Carlos Pregalda. Bandeira amarela, Carlos Elias Pimentel. Bom, aí pra você, o Vasco, o Flamengo, deste Vasco e Flamengo empolgante, que começa a decisão da Copa Rio 1988. A decisão porque já estamos no quarto turno. O Vasco como campeão dos segundo e terceiro turnos. E o Flamengo como campeão do primeiro. Fazem então esta decisão. E o Vasco, por ter conquistado 2 turnos, leva um ponto de vantagem numa decisão melhor de 4 pontos. É preciso, para se conhecer o campeão da Copa Rio, que um dos dois chegue a 4 pontos. O Flamengo, se ganhar 2 vezes seguidas, já será o campeão. Ao Vasco, joga para 3 empates, numa possível melhor de 3 jogos. Lá está Luiz Viug, consulta o goleiro Acácio, tudo ok. Olha para o fundo do campo, do lado direito. Aí o árbitro da partida. Tinha uma bola demais lá dentro do campo. Ele apita, pede ao goleiro Acácio para a retirada da bola. Tudo ok do lado direito. Ele agora olha lá para o lado esquerdo, tudo bem também com o Zé Carlos. Vai autorizar a Luiz Viug, a saída que favorece a equipe do Vasco da Gama. Lá está o Vivinho. Começa o Vasco e Flamengo. Arranca rápido o Henrique. Tentava pro Romário. O árbitro já marcando a primeira falta contra o Flamengo. Zé Carmo. Vivinho. Henrique. Sobra de bola do Ailton. Alcindo bobeou no lance, chegou Henrique, toma pelo Flamengo Andrade, mais uma finta de corpo.
Aí o Leonardo. Alcindo. Renato. Bebeto tá lá na frente pedindo o jogo, você não vê. Alcindo, Renato. A tabelinha boa. Aí o Renato. Opa! Pintou falta na parada. Tá o Bebeto aí ajeitando para a cobrança de falta. Aloysio Vilg, você viu, tirou o Giovani de perto da bola. O Acácio pede muita atenção na área. Perigosa a jogada para o ataque do Flamengo. Bebeto direto por cima do gol do Acácio. Já chegamos a 1 minuto e meio. Tá aí o Zé Carlos mandando todo mundo para frente. Prefere jogar a bola para o alto. Bola passou do Jorginho. Bebeto brigando. Chegou o Zinho tocando para o Renato. Deu certo a jogada do Flamengo. Renato empurrou para o Jorginho no overlapping. Tentou um cruzamento, foi pressionado, a bola sobrou. Então para o trabalho de Zé do Carmo. Bismarck, saiu do Zinho. Giovani, saiu do Zinho. Ainda o Giovani. Torcida do Vasco delira. Renato. Aí o Renato. Entrou na área, olha a chance, bateu, cruzado. Tira do outro lado o Paulo Roberto. Insiste o Flamengo com o Andrade. Chega Donato, alivia. A briga na intermediária acaba sobrando. No rebote aí para o contra-ataque do Vasco com o Henrique. O Andrade tenta fazer a falta, não consegue. Henrique mantém, chega com tudo. Ailton na raça. O lateral favorece a equipe do Vasco. Como gosta a torcida do Flamengo de boneco e tudo. Aí a cobrança do Mazinho, jogando para o Bismarck. Mazinho. Entrou duro no lance. Jogador Ailton. Determina a falta, Aloysio Vilg. O goleiro Zé Carlos mandou abrir. Não quer barreira. Aí, ó. Mazinho. Bateu aberto. Do outro lado, o Alcindo. Giovani não domina. Zé do Carmo. Explode. Chega Leonardo. Renato na briga. Uma cabeçada para trás. Como o Ailton jogando na frente. O Alcindo tá valendo. Deu condição de jogo. Acácio de cabeça. Olha o Renato pegando o rebote. Pega junto dele o Paulo Roberto. Domina e atrasa pro Acácio. Que emoção. 5 minutos. Primeiro tempo de jogo. Placar do Maracanã. Tá escrito, Vasco 0, Flamengo 0, Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. E Vasco e Flamengo já se enfrentaram 255 vezes. O Flamengo venceu 98, o Vasco 88. E as duas equipes empataram 69 vezes. Tá aí o tempo para você, 6:20. Aí o Donato. Entrando na frente, o Mário sai correndo, bola chega fácil para o Zé Carlos. Leandro. Renato se desloca pela meia esquerda, bola para ele. Tem o Jorginho na direita, girou, preferiu o Andrade. Toque na frente, buscando Bebeto. Ailton chegou primeiro, abriu o jogo para Alcindo. Paulo Roberto tá de olho. Alcindo pro Renato. Matou no peito, cortou Donato. Aí o Bismarck. Zinho tá em cima dele. Vivinho. Leonardo chegou, fez o toque. A bola se perde. Lateral que favorece ao Vasco. Tá bom o jogo, né? Diz aí o Sebastião Lazzaroni ao lado de Eurico Miranda. Henrique tinha o domínio. O Bebeto chegou. Para mim foi apenas lateral. Vamos ver a marcação do Aloysio Vilg. Confere. Mazinho movimenta, entregando para o Fernando. Bismarck. Toque para o Henrique. Ailton vai correndo atrás dele.
Ele empurra muito longo na frente, sai fácil o Zé Carlos para fazer a defesa. Quando nós chegamos a 8 minutos, primeiro tempo de jogo no placar do Maracanã, está escrito ainda 0 Flamengo, 0 pro Vasco. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Olha o Bebeto, vai entrando na área, pode bater, saiu a Cássio, vai entrando, gol! Artilheiro do campeonato, 17 gols. A torcida vibra. Bebeto, camisa número 9. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Bebeto escreve agora no placar do Maracanã. Flamengo 1, Vasco 0. Me diz aí, Antônio Stockler. Meio gol para Edinho, que fez um lançamento na medida. A zaga do Vasco falhou. Bebeto penetrou e Acácio não conseguiu segurar. Olha o Romário. Henrique. Zé do Carmo empurra para o Vivinho. Está deslocado. Bismarck. Abriu espaço, jogou na área para o Romário. Atenção. Cortou o Adinho. Sobra do Mazinho. Bebeto vai na briga. Muita raça o time do Flamengo. Opa, Bebeto, assim também já é demais. Pediu desculpas ao Mazinho, mas a falta está marcada pelo Aloysio Biug. Opa, que isso? Pra que isso? Ô, Renato. O Zé do Carmo foi tomar satisfações com o Bebeto e começou o tumulto. Olha lá. O detalhe é o seguinte: depois do gol, o Bebeto xingou à vontade a torcida do Vasco. Tio da Vascaína. Agora o Renato se desentendendo ali com o Fernando. O Mário também está no meio. O Renato está bastante zangado. A coisa ficou meio feia aqui embaixo. O Aloysio Biug está lá chamando. Vem cá, Mazinho, não foge. Vem cá, Zé do Carmo. Olha lá, ó. Pintar cartão aí. Tá com a mão no bolso. Botou a mão para trás. Esperou, ó. Tá no bolso de cima. Pintou. Olha lá. Pro Renato e para o Zé do Carmo. Cartão amarelo. Esse foi o primeiro cartão do Renato e o primeiro cartão do Zé do Carmo também. Cobrança de falta pelo Paulo Roberto. Bateu direto em curva na área. Usa Carlos. O Bismarck chegou. O Zé levou um susto, mas estava marcado ali impedimento do ataque do Vasco. O Bismarck estava muito na frente. Donato. Bola sobrando para o Renato. Donato chegou em cima, derrubou o Renato. Alta. Renato ficou caído. Zinho bateu rápido, entregou para o Alcindo. Aí o Aloysio Biug manda repetir tudo. Aí o Renato. Andrade está perto. Jogou para a área. Raspou de cabeça ali. Zé do Carmo no bate-rebate. Bola sobrou de longe. Que bomba do Jorginho. O Acácio estava atento, Antônio Stockler. Uma rebatida ruim da defesa. O Jorginho pegou de primeira, mas o Acácio segurou. Lá vai, Paulo. Houve toque de mão. Houve toque de mão. Ozinho. Maracanã inteiro viu. E estava no lance o Pedro Carlos Bregalda chamando a atenção do Aloysio Biug. Fernando. Donato. Mazinho. Jogando para o Giovani. Apertado pelo Ailton. Lateral favorece ao Vasco. Não, ele deu falta. Epa! Ô, Giovani!
Zinho chegou ali também. Você sabe o que o Aloysio Vilpo está dizendo para os dois, né? Vamos com calma, porque senão manda os dois já para o chuveiro. Tocou bola o Fernando, buscou o Henrique. Jorginho chegou e explodiu, foi no corpo a corpo a sobra do Ailton. Lá do Carmo. Tentou o Vivinho de volta, o corte do Leonardo, lateral do Vasco. Paulo Roberto. Repõe jogando com o Zé do Carmo. Corte buscou o Vivinho, outra vez Leonardo. Renato por ali não alcança, novo lateral do Vasco. Donato na reposição, deixou para o Paulo Roberto. Vivinho. Ailton dividiu a sobra. Acabou ficando pro Leonardo. Olha o toque pro Romário. A chance é boa do Vasco. Entrou o Romário, saiu o Zé Carlos. Tocou o Romário. Bateu no Zé Carlos. Ai, que susto pra galera do Flamengo. Olha o Bismarck. Entrou na área. Pintou daqui. Tá ali. Trazou o Zé do Carmo. Empurrou o jogo. Giovani. Tentativa pro Romário. Atrás. Mazinho. Chegou o Bebeto para ajudar a defesa. Paulo Roberto no apoio. Passou na área, saiu o Zé Carlos, a bola dele. Você vê aí a repetição do lance. A falta cometida. Zinho. Tentou o contato para Alcindo, cortou Paulo Roberto. Donato. Henrique pede pelo meio, Mazinho abre na esquerda, tem também o Bismarck, ele prefere ir lá na frente, o Romário puxou bem, falta. O Edinho não perdoou de novo o Romário, hein? Foi a segunda que o Romário ia passando por ele, Paulo César. Foi falta do Leandro, não foi, chegou a falta do Leandro. Deixou o corpo no caminho e o Romário acabou caindo. Você vê aí na repetição, o Romário estava carregando. Zé Carlos está ali, vendo o ângulo para fechar o canto esquerdo do seu gol. A mesma fofoca, ó. Então aí, ó. Giovani e Paulo Roberto. Olha lá. E o Zinho criando casa, olha lá. Partiu Paulo Roberto, bomba na barreira. Corner pro Vasco. Errou porque a bola bateu na cabeça do Henrique. Era tiro de meta, não era escanteio não. Você viu também a bronca que o Renato estava dando no árbitro, né? E a torcida faz uma pelada ali na geral. Tá o Giovani aí, ó. Ih, a torcida do Flamengo tá jogando tudo que tem direito em cima do Giovani. Porque o Giovani chegou para o torcedor e mandou ele ficar em calminhos. Ó. Tá aqui papel em cima dele. Giovani jogou fechado, de cabeça do outro lado. Entrou Mazinho, bateu no Alcindo, é escanteio de novo pro Vasco. Mas que sufoco, hein? Paulo César. Olha, uma jogada ensaiada do Vasco, a bola bateu no Henrique de cabeça para trás, agora o Zé Carlos, o goleiro tem que ter sorte também, né? Deu um toquinho na mão do goleiro Zé Carlos do Flamengo. Vamos à cobrança do escanteio, Paulo Roberto já está ajeitando, você vê aí o empurra da grande área do Flamengo. Paulo Roberto bateu rasteiro, Renato estava ali, chegou o Henrique, tomou a frente dele, Paulo Roberto de novo, faz o cruzamento. 26, primeiro tempo de jogo, placar do Maracanã, tá escrito Flamengo 1, Vasco 0, Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Olha só, torcedor já se habituando a gostar do futebol. É isso aí, o esporte é importante na vida da gente.
Giovani. Zinho. Bola que favorece ao Vasco. Aí o Henrique. Com Giovani, ainda o Henrique. Falta. Nossa, cochilou o cachimbo Kaiber. Eita, nós, saravá, meu pai. Eu acho que aí o Giovani, o Zé do Carmo, eles deviam... Opa! Lá vai Flamengo. É o Alcindo. Vai descendo pro meio, tocou pro Bebeto. Ele tem o Jorginho na direita. Demora o Bebeto de calcanhar, deixou pro Ailton. Encostou o jogo pro Zinho, bateu de longe. Cássio! Escanteio, mas que paulada do Zinho de longe. Cobrança do Bebeto. Bateu fechado. A Cássio, a bola dele. Quando nós chegamos a 30, primeiro tempo, o placar do Maracanã tá escrito aí pra você. 1 Flamengo 0 Vasco, Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Fernando. Bismarck. Henrique Bismarck. Chegou bem no lance aí o Zinho, hein? Renato. Lançou pro Bebeto. Mazinho chega primeiro. Pra lá, pra cá, muita personalidade, entrega pro Acácio. Volta pro Vasco. Vai o Henrique. Saiu do Andrade. Saiu também do Bebeto, ainda o Henrique. Toque do Zé do Carmo. Fernando. Opa, falta. Falta em cima do Bismarck. Tá meio esquisito, né? Opa! Chegou o Leonardo agora, arrepiando ali o Henrique. É como diz o João, o jogo passou a ficar cheio de pique-pique. Falta para, mas não dá samba. Apesar de ter ritmo, que você falou, né, João? Mas não dá samba isso. O João só diz não com a cabeça, mas não fala nada. Não precisa agora. Tá todo mundo vendo na manchete. Paulo Roberto. Jogou para a área. Toque do Fernando, do Henrique. Sobra do Zé Carlos. Giovani. Bismarck. Aí o Zé do Carmo. Livinho. Falta do Leonardo. Quando nós temos 38, primeiro tempo, placar do Maracanã, tá escrito Flamengo 1, Vasco 0, Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Vamos à cobrança dessa falta. Tá o Zé Carlos aí gritando. O Bebeto vai lá para ajudar também, ó. Olha, depois do Paulo Roberto, que tá na intermediária, só ficou o Donato lá atrás. Parte Paulo Roberto, bateu forte! Puxa vida! O Zé Carlos olhou pro lado e disse assim, que sorte a minha, hein? Mas ó, vamos conhecer o banco do Vasco da Gama. Paulo César, o goleiro 12, Cocada 13, Célio 14, Josenilton 15 e Sorato 16. Paulo César Andrade, quem é que o Flamengo tem no banco de reservas? 12 Cantarelli, 13 Aldair, 14 Flávio, 15 Enágio, 16 Luiz Henrique. Mazinho jogou para a área.
Mandou repetir o Aloysio Biug, que não tinha autorizado. Mazinho para a área. Fernando de cabeça para o Henrique. Chegou de qualquer maneira ali. Leonardo jogou. Lateral favorece ao Vasco. Muita água aí na chuteira do Bismarck. Paulo, e o problema é no tornozelo esquerdo. O Dr. Clóvis está examinando detalhadamente. Viu que imagem bonita, né? Quer dizer, num lance triste, mas estava ali mostrando para você o que está acontecendo com o Bismarck. Vasco com 10. Mas assim mesmo está no ataque. Fernando jogou para o Vivinho. Corte do Andrade na meia bicicleta. Giovani brigando com o Zinho. Saiu do Zinho. Ainda o Giovani. O toque do Jorginho. Chegou lá de trás, o Alcindo explodiu e a sobra foi do Bebeto. Na frente o Renato. Tem só o Donato na frente. Melhor para o Donato. No bate-rebate. Bateu no Renato. Sobrou para o Donato. Bateu no Donato. Veio para o Renato. Para o Donato. Sobrou para o Alcindo. Bebeto. Olha lá o Renato. Finta pra lá, finta pra cá, falta. Tudo ok com o Bismarck, né, o Antônio Stockler? O próprio doutor vai falar. Tudo ok com ele, doutor? Vamos ver, tem observação. Aproveitou para dar uma instrução. O Antônio Stockler estava esperto no lance, viu lá que o médico Clóvis Munhoz do Vasco, além de atender o Bismarck, que está voltando aí, foi lá e deu também um recadinho do Lazzaroni. Cobrança do Zinho. Bateu na área. Parte do Fernando, insiste o Andrade. Edinho de calcanhar. Opa, Ailton dividiu o Fernando. Prensou, é apenas tiro de meta pro Vasco. 43-53. Primeiro tempo de jogo, placar do Maracanã. Tá aí, ó. Flamengo 1, Vasco 0. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Leonardo cobrou pro Zinho. Saiu do Zé do Carmo. Aí o Zinho pintou pra cá, pra lá. Leonardo. Jorginho. Bebeto, Jorginho de novo. Fernando chegou em cima, o cruzamento, Acácio. Lançou rápido na frente buscando o Romário. Na briga com Leandro, toque do Leandro. Lateral do Vasco. Ninguém do banco de reservas do Flamengo pegou na bola. Romário jogou para Mazinho, recebe de volta. Henrique. E Renato chegou ali. Vamos. Quando Aloysio Biug termina o primeiro tempo. 1 Flamengo, 0 Vasco no campo. Paulo César Andrade, Antônio Stockler. Fala com o Fernando, capitão do time. O que a equipe tem que fazer no segundo tempo para mudar esse placar? É o mesmo ritmo. E esperar que realmente a gente tenha um pouco mais de êxito nas conclusões. Aí a saída favorece ao Flamengo no segundo tempo. Aloysio Biug autoriza, começa o segundo tempo. Renato parou ali, mas já estava autorizado. Agora sim, começa o segundo tempo. A ida do Renato, entregou a bola para o Bebeto. Já está lá atrás, do outro lado, com o Jorginho. Tocou para o Andrade, tocou errado. Tomou o Giovani. Aí no carrinho ali. Esperando bem o Leandro. O Ailton ali ficou caído. Foi caído aí o Ailton. Sentindo a canela da perna esquerda. Leonardo. Alcindo. Fernando cortou. Paralisa o árbitro marcando falta do Alcindo. Vivinho. Esticou para o Giovani. Correu o Romário. Ele lançou. Leandro está em cima dele. O Zinho também. Foi falta. O Leandro derrubou o Romário. O Zinho ficou com a bola. Marca Aloysio Biug.
Zé Carlos na orientação para botar alguém ali na frente, ó. Tá vendo aí o Henrique, Romário, Vivinho, chegando também Paulo Roberto. Direto da bola batida pelo Giovani, apenas tiro de meta para o Flamengo aos 3 minutos, segundo tempo de jogo. No placar do Maracanã, continua escrito Flamengo 1, Vasco 0. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Bola para a área, toque do Fernando, mas sobrando aí para o Giovani. Sabe, bola falta. Chegou o Edinho, parou o jogo. Renato trombou aí com o Fernando. Fernando rolou para o lado. Giovani. Ó, Bismarck ajeitou pé esquerdo, bateu! Gol! Gol! Número 10, aos 5 minutos, segundo tempo de jogo, o Bismarck escreve agora no placar do Maracanã. Vasco 1, Flamengo 1, Antônio Stockler. Foi um golaço do Bismarck, lançamento do Giovani, ele foi levando, perna canhota, sem defesa para o Zé Carlos. O detalhe é o seguinte, o Bismarck estava bem na minha linha aqui. Quando ele chutou, a bola fez uma curva. Eu pensei que a bola fosse fora, mas ela entrou no cantinho. Esse é o 4º gol do Bismarck e o 45º gol do Vasco da Gama. Estava comentando aqui com o Saldanha. Às vezes o errado dá certo. Bismarck tinha que passar essa bola. O jogador mais bem colocado, tem a impressão que era o do outro lado. Era o Vivinho. Exatamente, Vivinho. Ele tentou jogada individual, chutou assim meio desequilibrado e fez o gol. Um gol que coloca o jogo aí no ritmo de alta voltagem. E o Flamengo vai ter que sair um pouquinho mais, até porque o Flamengo precisa muito mais da vitória. E um detalhe interessante sobre o Bismarck, ele tem 18 anos, chegou em 83 no Vasco e começou no futebol de salão. De lá foi para o profissional. Olha a festa que faz a torcida do Vasco agora. Apesar de 21 graus de temperatura, que é frio para o Carioca. Falta do Andrade. Fernando tinha pressa, mas o Bebeto foi ali e truncou a cobrança de falta. Giovani bateu no efeito buscando Romário. Leandro apertou, Giovani apareceu, retomou, deixou com Bismarck. Trabalhou na frente, Vivinho, tá impedido. Mas Zé Carlos saiu bem do gol. Esse aí é o Pedro Carlos Bregalda, que marcou o impedimento. Aos 7 minutos, segundo tempo de jogo, agora no placar do Maracanã, tá escrito Vasco 1, Flamengo 1, Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Tá saindo o Paulo Roberto. Stockler tá em cima. É no tornozelo esquerdo. Aí, ó, no close pra você. Tá de caneleira como manda agora a FIFA. Problema da AIDS. Alcindo. Jogou pra área o corte do Zé do Carmo, sobrou. Luzinho. Girou, buscou o Renato. Corte de Mazinho, a sobra do Ailton. Pode bater por cima do gol do Acácio. Quando nós chegamos a 10 minutos, segundo tempo de jogo, placar do Maracanã, tá escrito 1 Vasco, 1 Flamengo, Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Vamos conferir aí, renda e público de Vasco e Flamengo. 8.605.100 cruzados,
para 24.790 pagantes. Chute do Acácio. Fernando. Aí o Giovani tentava de primeira buscar o Romário. Apareceu o Edinho. Aí o torcedor carregando uma bandeira. Andrade. Zinho. Bebeto. Chegou o Donato. Fernando bobeou, Renato tomou. Olha o Flamengo com o Renato. Tocou pro Ailton, ó, ele deu pro Acácio, né? A torcida agora ficou na bronca com o Renato. Bola passou do Romário, ficou pro Leandro, tocou pro Andrade, livrou bem do Henrique. Zinho, Andrade. Chegou o Henrique, falta do Andrade. Quando nós já temos 14 minutos e meio, segundo tempo de jogo, placar do Maracanã está escrito Vasco 1, Flamengo 1. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Zé do Carmo. Pro Romário, matou no peito, olha a chance do Vasco. De cobertura, Zé Carlos correu atrás, correu e... Essa dá até agulhada no coração, minha gente. O Romário tentou encobrir o Zé Carlos. Veja a repetição, olha lá. Toquinho por cima. Vamos lá. Olha o Romário. Passou pelo Zé Carlos. Vai entrando. Vai rolando. Ah, gol! Gol! Vasco da Gama! Gol! Gol! Romário! Camisa número 11, aos 16 minutos, segundo tempo de jogo, Vasco vira, escreve agora no placar do Maracanã. Romário, Vasco 2, Flamengo 1, Antônio Stockler. Uma tremenda falha do Leandro. Essa foi a segunda. Naquela o Romário tentou por cobertura e não fez. Dessa vez ele encobriu o Zé Carlos e foi gol do Vasco. É a virada. E o Romário tá fora do campo, né, Antônio Stockler? O Romário sentiu a contusão ao joelho, né? Ele que durante toda a semana foi dúvida. Ele no choque ali na hora que tirou a bola do Zé Carlos sentiu. Caído aí o Zinho agora. E aí o Romário, Vasco vira. Prometeu mais 2. E aí o Romário. Tudo bem. Ele falou pro doutor aqui que vai meter mais 2 gols, Paulo. A gente viu e ouviu. O Romário tá cheio de entusiasmo e a torcida do Vasco tá na loucura, Márcio. Eu falava há pouco aí que o Vasco ia jogar no contra-ataque na velocidade. E aí fez o 2-1. Agora, esse gol, pode acontecer tudo ainda, é claro, mas deu a impressão de um lado o time que está naturalmente bem preparado para correr, e do outro, o outro que faz um esforço como o Flamengo para poder se igualar ao adversário. E o Vasco está me parecendo mais bem preparado para o segundo tempo. Agora, o jogo continua imprevisível, né, João? Apesar da grande vantagem vascaína agora. Eu já disse que eu achava o Vasco agora. Bom,
Eu acho que o goleiro do Flamengo teve 2 chances de agarrar essa bola. E, inclusive a de fazer pênalti no Romário. E, claro que quando o Romário passou dele, era gol. Aí Corte do Paulo Roberto, caiu pro Ailton. eu achei falha do goleiro. Ajeitou pro Zinho. Paulo Roberto deu duro. Lateral favorece o Flamengo. Já na outra bola do Romário, que o Romário deu a cobertura, eu achei que o Zé Carlos foi anjinho. Falta ele ainda a maturidade do goleiro sabido. Na outra, lá, Andrade. perigando. Agora o Flamengo tem que ir no desespero e o Vasco se planta e pronto. Bem, esse foi o 16º gol do Romário, o 46º do Vasco. Um detalhe, o jogador Paulo Roberto levou o cartão amarelo. E sobre o Romário, tem 22 anos, começou no Vasco com 14 anos, em 80, vindo das divisões inferiores. E é o primeiro cartão amarelo do Paulo Roberto. Tá aí, ó, banco do Flamengo. É o Carlinhos, ele tem Cantarelli, tem Aldair, tem o Flávio, Enágio e o Luiz Henrique para mexer no time. É, o Lazzaroni tá aí, ó. Cara de vira-vira, né, Lázaro? A gente olhando assim parece que é fácil, né? Porque fica quase que no vídeo todo o gol. Mas não é mole não, meter uma bolinha lá dentro é que ter arte. Mas o Acácio toma todo o cuidado, grita. Formação de barreira, tá ali até o Romário ajudando. Ó. Bola bateu, Nadinho, voltou, Romário. O Acácio fala aí, fez a defesa. Deu susto, a bola bateu na barreira, voltou o Edinho, deu outra bomba e o Acácio foi lá e defendeu. Quando nós temos 20 minutos e 57 segundos, segundo tempo de jogo, placar do Maracanã, agora tá escrito Vasco 2, Flamengo 1, Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Grita mais que ninguém te ouve assim. Não adianta você ficar gritando, batendo nervoso aí, ô Lazzaroni. Tá mandando todo mundo voltar. Você acha que é bom voltar para segurar? Aí o Flamengo vai lá, mete, empata. Mas tem que manter na frente. Não, ele tá mandando para ir na essa frente. tática é boa pro Vasco. O Vasco quer que o Flamengo venha e ele tá indo todo louco. O Flamengo vem e ele pega no contra-ataque. Essa é a grande vantagem que o Vasco está levando. Além do mais, o goleiro tá mal do Flamengo e o Renato tá mal. Eu completo dizendo que o Zinho tá levando esse time bem nas costas. O que tá jogando, correndo e armando o Zinho é brincadeira, hein? No ataque só tem o Zinho. Do meio, quer dizer, ataque. O Zinho é meio armador e tal. Mas o Zinho tá fazendo uma partida extraordinária. Então aí, ó, Vivinho e Leonardo. No close pra você. Aí o Andrade tocou pra área. Opa, no bate-rebate a bola foi atrasada finalmente pro Acácio. Bem, Paulo, e o Sorato está no aquecimento do túnel. Sorato, garoto que se consagrou domingo passado fazendo 2 gols. Corte do Leandro. Renato. Giovani, que chapéu no Edinho. Apelou o Andrade, olha lá o toque pro Romário, o corte do Leandro. Bismarck, tocou agora pro Romário. Jorginho tá em cima, ele recua. Henrique arriscou de longe, uma bola cruzada e apenas tiro de meta pro Flamengo. Ô Paulo, já que a gente elogiou o Zinho agora há pouco, temos que elogiar o Giovani também, né? Tá fazendo o que quer com a bola, é um jogador em matéria de categoria individual que sobra aí entre esses 22 no Maracanã. Às vezes ele abusa um pouco, mas joga demais, demais.
Márcio, o Giovani tem 24 anos, chegou no Vasco em 81. Veio do Desportivo Ferroviário de Vitória. Capixaba ele. Leonardo. Edinho estava em cima, ele tocou pro Edinho, apertou o Henrique. Edinho outra vez, Leonardo, vai atrasar pro Zé Carlos, ó. E aí, ó, você sabe, né? Responde Mazinho. Leandro cabeceou mal, hein? Romário tomou. Olha lá. Vivinho corre pelo meio. Ele tem o Leandro na frente. Ajeitou pé esquerdo, bateu. Zé Carlos! O Romário inferniza a vida da defesa do Flamengo. Olha só. Pra lá, pra cá, ficou sem a cadeira. Cobrança de Giovani. Olha só a torcida do Vasco, tá soltando foguete, tá fazendo festa. A do Flamengo não tá calada não, hein? Giovani bateu, fechado. Opa! Quase um olímpico ali. Aos 25, segundo tempo de jogo, placar do Maracanã, tá escrito Vasco 2, Flamengo 1, Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Zinho. Andrade. Leonardo. Tentava o auxílio do corte de Paulo Roberto. Leandro chegou, mandou o Leonardo ficar tranquilo, fez o giro, serviu o Andrade. Zinho. Fugiu do Giovani. Alcindo. Outra vez pro Zinho. Giovani tá na cola dele. Ainda o Zinho. Chega Paulo Roberto. Alcindo. Armou o cruzamento. Bebeto se apareceu. Acácio! Carlos Alberto Silva. Esse cara tá merecendo, viu? Olha só. Olha que defesão, ó. E ele foi com o braço certo. Porque se ele vai com o direito, ele não ganhava a altura do ombro a ombro. Por isso que ele chegou na bola. Esse sabe. Na área. Cortou Donato. Renato. Paulo Roberto tá olhando. Tiro de meta. Não adianta você ficar brigando com a gente não, Lazzaroni. Tá brigando com quem? Com o pessoal de casa? Os caras torcer, pomba. Romário. Bismarck. Vai pra área o Bismarck. Ainda o Bismarck. Edinho tá em cima. Opa, o Bismarck cruzou. O Zé Carlos também esperto. Fez boa defesa. Alzinho. Henrique puxou a perna dele. O Zinho tá numa bronca. Isso, Renato. Empurra ele pra lá. Não adianta ficar discutindo. Tem que jogar e correr atrás do prejuízo. Ailton. A bola vai sobrando na frente. Cortou ali o Donato. Completa de qualquer maneira o Mazinho. Leonardo. Giovani retoma. Deu na trivela buscando o Romário do outro lado. Lateral pro Flamengo. Romário, isso dá cartão amarelo, hein? Vamos ver o que o Luiz Hugo vai fazer. Mas confira aí, 30 do segundo tempo, placar do Maracanã. Vasco 2, Flamengo 1, Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Vem, Paulo, cartão amarelo. O Romário se tomou terceiro cartão amarelo aí, não é isso, Paulo César? Não, foi o segundo cartão do jogador. Segundo cartão? Não, Paulo, é o terceiro cartão amarelo do Romário. É o terceiro. Com 2, está fora da próxima partida de quarta-feira. A segunda da melhor de 4 pontos. O Romário tá de fora. Tá vendo? Porque deu um chute pra bola, lá pra longe. Tá aí o Zé do Carmo.
Lá na frente buscou Vivinho. Corte do Leonardo. Lançamento do Henrique, está impedido, Romário, está impedido. Bem, Paulo, conferindo aqui com o supervisor Paulo Angione, é o segundo cartão amarelo do Romário. Muitas pessoas tinham como 2 cartões e o Romário tem apenas um. Esse é o segundo cartão do Romário, ele pode jogar quarta-feira. Bom, então tá aí, a informação agora certa, porque a informação que se deu durante a semana é que o Romário tinha tomado um no jogo passado, teria sido o segundo. Esse seria o terceiro. Tá aí, o repórter é para isso, para ficar em cima da notícia e dar certo. E o PC tinha dado certo. Andrade, pro Renato, tá valendo. Ah, que isso, seu Bandeira? Renato tinha condição legal. Quem tava do outro lado, mas lá do outro lado, fora do lance, era o Bebeto que tinha se adiantado. Mas o Renato aqui na bola, não. Vamos chegando a 34 segundo tempo no placar do Maracanã. 2 Vasco, 1 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Aí o toque do Paulo Roberto. Renato. Donato tá em cima dele. Tocou bem pro Alcindo, olha a chance. Abriu, Alcindo, mais outro, ainda bateu Alcindo. A Cássio! O Alcindo abriu uma, 2, podia ter batido. Bateu, a Cássio foi lá com mão. Olha lá, ó. Escanteio pro Flamengo. Renato. Bateu rasteiro, buscou o Zinho. Na área, Paulo Roberto tá em cima. Outra vez o Renato. Cruzamento, Bebeto subiu de cabeça, tirou a chegada do Edinho. A Cássio foi lá do outro lado. Esperou a saída de bola, tiro de meta pro Vasco. Paulo, eu acho que com essa o Acácio mostrou que ele é fácil, longe, o melhor goleiro aqui do Rio de Janeiro. E o Acácio tem 29 anos e chegou no Vasco em 82, vindo do Serrano de Petrópolis. Eu não sei, acho que a não convocação do Acácio, o troço assim, uma injustiça, não tal coisa, o treinador não vê o time do Rio jogarem. Mas se ele está vendo esse hoje, ele vai pensar de novo. Edinho para Andrade. Buscou o Jorginho. Apareceu o Bismarck cortando pelo Vasco. Ailton tá em cima dele. Jorginho ficou com a bola. Renato, tá marcado impedimento. Agora tava, Renato. Agora tava. O Renato precisa corrigir esse defeito dele, né? Ele não tem muita noção de impedimento, não tem noção de jogo de conjunto. Acho que a 4ª ou 5ª vez na partida eles colocam impedimento. Agora o Vasco vai cozinhando o jogo. O segundo tempo realmente excelente, justifica toda a sua campanha. Você vê a torcida aí alegre, embora faltem ainda 9 minutos. O Flamengo agora vai partir no desespero para tentar o empate. Agora se o Vasco vencer mesmo hoje, com 3 pontos de vantagem, tem a impressão que, né, o champanhe fica mais do que no gelo, né? Em todo caso, futebol é futebol. Vasco e Flamengo é Vasco e Flamengo. Né, João? Eu acho que se o Vasco vence hoje, o Vasco não ganha, né? O Vasco vence. Se o Vasco vencer hoje, um abraço. O resto, precisa 3 partidas para o Flamengo buscar, não, ou 2 mais. 2 no mínimo, ganhando as 2, que se empatar a outra, perdeu. É isso aí. Aí o Giovani. Vivinho. Empurrou pro Romário. Opa, livrou bem ali. Pegou bem na cobertura agora o Jorginho. Saiu jogando com o Alcindo. Quando nós chegamos a 36, segundo tempo de jogo, placar do Maracanã, 2 pro Vasco, 1 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Olha, é visível que o Romário está sentindo. Senão tinha saído o 3º gol do Vasco. Porque o que ele tem de melhor é aquele pique assombroso, aquela arrancada, que ele não está podendo fazer visivelmente.
Viu ali? Sorato no banco do Vasco. Edinho. A bola chegou pro Alcindo. Henrique tá em cima dele. A bola ficou pro Leonardo. Bebeto tá na área. Mas o cruzamento muito aberto a Cássio. Cássio foi seguro na bola. Aí o Leonardo. Quando nós chegamos a 40 no segundo tempo. Placar do Maracanã tá escrito: Vasco 2, Flamengo 1. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. O Mazinho vai sair de maca. Como assim o Romário está bem? Barbaridade. Talvez o Vasco repetisse o que fez a última vez. É um belo jogo, sem dúvida, mas o Vasco superior. João, mais 5 minutos sem futebol. Muita coisa pode acontecer, a gente já viu isso, né? Claro, muitas vezes até, muitas vezes. Mas o Vasco está melhor, ué, até agora. Não estou falando sobre os 5 minutos que estão para vir, e sim sobre os 85 que já passaram. Paulo Roberto partiu para a bola. 41 segundo tempo. Placar do Maracanã 2, Vasco 1, Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Mata no peito Giovani. Toque de calcanhar, bateu no Alcindo. Paulo Roberto movimentou. Buscou Bismarck. Marcado pelo Leonardo. Paulo Roberto de curva para a área. Bola do Zé Carlos. Alcindo. Renato. Fernando está em cima. Falta do Renato. Na verdade, o Flamengo se superou no primeiro tempo em garra, em preparo físico, para tentar igualar e superar um pouco o Vasco. No segundo tempo, a reserva maior era sem dúvida do Vasco, teve forças morais, técnicas e físicas para essa reação e para virar o jogo. Eu acho a vitória do Vasco justa. Agora, é evidente, faltam 3 minutos, 2, o Flamengo pode chegar lá e empatar, o Vasco chegar ao terceiro gol, tudo é possível. Mas os 2-1 me parecem perfeitos para esse jogo e deixam o Vasco a um passo do título, porque o Flamengo, ao Flamengo já estaria, não é isso? Ganhar os 2 jogos que faltam, né? O segundo e o terceiro, para ser campeão. Fernando na cobertura, chega primeiro que Bebeto e atrasa para o Acácio. Eu destaco o Acácio, destaco o Donato com a grande atuação e também o Giovani absoluto, cracaço. Aí o Vasco. Bevinho tocando Bismarck. Opa! O Edinho ainda sai dando uma bronca. (43:54). Viu ali a instrução, né? A torcida do Vasco tá cantando, tá feliz da vida. Giovani inverteu para Paulo Roberto. Jogou na frente, na boca do Alcindo, levou vantagem, chegou na linha de fundo, cruzamento, bola do Zé Carlos. Aí, ó, festa. Festa junina, né? Ih!
Chegou o Mazinho ali. Deu o foguete dele. Fernando cortou. 45. Andrade. Tá aí o Alcindo. Toque de calcanhar bonito. Alcindo, chegou Donato. Escanteio do Flamengo. ...90 anos de comemoração. A história do cinema brasileiro. Logo mais 10 da noite. Acácio. Logo depois, toque de bola. 45 e 40. Aloysio Vigo está mandando o Acácio chutar a bola para frente. Banco do Vasco está numa festa danada. Paulo. Outra vez ganhou o melhor. Paulo Roberto. Dá um bico lá para frente. Edinho. Sobra do Zé do Carmo. Recupera o Flamengo com Leandro entregando para o Andrade. Zinho. Foi seguro pelo Bismarck. Ailton ia cobrar na falta. O Bismarck veio, atrapalhou e tomou cartão amarelo ali para o Bismarck. Andrade. Aí 46 e 37. Rivinho. Chegou. Leonardo. Tocou para o Zé Carlos. Bem, Paulo, o banco do Vasco aqui pede o término do jogo. Todo mundo gritando. O Viug consultou o relógio, disse que ainda não está na hora não. Olha lá, está dizendo assim, não, nada disso. O que vale é o meu relógio. 47, que ele está compensando, né? Alcindo, cruzamento, bola do Acácio. Agora tá com pinta que o Aloysio Vigo vai apitar, hein? Vivinho. Lançou pro Romário, muito comprido. Zé Carlos. 47, aí está. Fim de papo, fim de jogo. A vitória do Vasco vira-vira. 2-1 em cima do Flamengo. Antônio Stockler, Paulo César Andrade. Vou bater um papo aqui com o Edinho, rapidinho. Edinho saiu correndo, não quis papo. Fala, Stockler. Estão saindo aqui os jogadores do Vasco. Vamos ouvir o Leandro aqui. Do Bismarck, merecido empate do Vasco, gol bonito. E o segundo, uma falha minha. Ô, Leandro, você não acha que o Flamengo, de repente, expendeu muita energia no primeiro tempo? De repente, no segundo tempo, o Vasco segurou um pouco essa energia e superou o Flamengo em termos assim, de mais preparo em campo? Não, porque nós estamos inteiros, entendeu? Eu terminei a partida inteira, ninguém está reclamando de cansaço nenhum. Eu acho que o Flamengo baixou seu ritmo a partir do gol de empate, depois uma bobeira minha, uma falha minha. Bem, PC, aqui com o Vivinho, o Vasco está com a mão na taça, Vivinho. Demos um passo importante. Acho que agora o Vasco soma 3 pontos e o Flamengo 0 pontos. Então é importante que a gente lute com a mesma determinação na quarta-feira, para que a gente possa dar alegria a essa imensa torcida nossa que compareceu aí, que incentivou o time acreditando, mesmo quando o placar adverso, ela acreditou. E razão disso, o Vasco buscou forças no fundo e conseguiu uma bela reação aí, conseguimos virar o placar. Não é a primeira vez que a gente vira o placar. Acho que o Vasco está no caminho certo, esperando que a gente seja campeão logo na quarta-feira. Aí o trabalho final dos repórteres Paulo César Andrade e Antônio Stockler. E o Vasco ficou com o troféu Estádio Mário Filho. 38 anos, fundado no dia 16 de junho de 1950. Troféu sendo entregue pelo Didi, autor do primeiro gol, bicampeão do mundo, autor do primeiro gol do Maracanã, numa seleção de novos do Rio contra uma seleção de novos de São Paulo. Aí está o troféu, 38 anos de Maracanã. Vamos ao intervalo, em seguida a gente volta. Combinado? Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete.
Mais um Flamengo e Vasco no Maracanã. A festa da torcida do Vasco vai virando rotina dos domingos no Maracanã. O clima é de calma. Romário tira foto com a gurizada. Fernando desafia. Nós vamos entrar duros 90 minutos. Quero ver se eles vão aguentar. Lá dentro, Edinho lança Bebeto. Bebeto penetra, Mazinho não alcança. E Bebeto toca na saída de Acácio. Flamengo 1-0. Chamado de chorão pela torcida do Vasco, Bebeto reage. Renato manda a torcida calar a boca. O Vasco ainda reage. Romário penetra e Zé Carlos sai com precisão. Nosso time tá bem. Tomamos um gol, acho que foi mais uma falha nossa, que nós saímos com a bola e deixamos aberto ali. Mas mesmo assim, eu acho que dá para empatar o jogo. Tivemos várias oportunidades ali, mas não fizemos. Mas temos chance de vencer a partida. Giovani transforma logo as palavras em ação. Lança Bismarck. O garoto do Vasco passa como quer pelo veterano Edinho. Bebeto não sabe o que faz. Bismarck sabe. Faz o gol de empate do Vasco e comemora junto com a torcida. Começa a virada prometida por Giovani. Zé do Carmo lança o adversário Leandro. Leandro escorrega e Romário toca por cima de Zé Carlos. Bola fora. Artilheiro não erra duas vezes. Leandro desequilibrado atrasa mal. Romário encobre Zé Carlos e completa de cabeça. Vasco 2-1. Pouco depois, Romário sai de campo machucado. Preste atenção no que Romário diz ao médico. Vou meter mais 2. E quase Romário cumpre. Zé Carlos faz boa defesa. Se Romário é destaque no ataque, lá atrás está um dos melhores goleiros do Brasil. Alcindo chuta, Acácio defende. Bebeto cabeceia, Acácio manda a corda. No final, uma cena revela o segredo do Vasco. Giovani abraça Acácio. É esta união que faz do Vasco um dos mais completos times do Brasil.